Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Sara Nicolelli falando sobre esquizofrenia. Aqui é um canal onde eu, como cuidadora, procuro trazer as minhas experiências com a esquizofrenia. Meu filho foi diagnosticado há 15 anos, passamos por várias etapas do tratamento, com ideação suicida, tentativa do suicídio. Tivemos uma situação na estrada onde ele quis que eu jogasse o carro embaixo de um caminhão, né? Então seria mais ou menos o homicídio seguido do suicídio. Ele só não fugiu do hospital, né? Tentou, mas não conseguiu. Mas nós passamos por inúmeras situações. E eu vejo assim o quanto as pessoas resistem em diversas situações. Resistem em aceitar que a pessoa tem uma doença, isso eu digo os de fora, né? Acham que a gente está exagerando, acha que estamos passando a mão na cabeça, acha que é falta de uma religião, acham que de repente a gente está inventando coisas, é coisa da nossa cabeça. E as pessoas não têm noção daquilo que elas falam e machucam. A gente sabe que a maioria dos familiares acabam, né, viver suas vidas, né, vão viver suas vidas. Por outro lado, também nós abandonamos esses familiares, porque a gente sabe que a gente acaba abrindo mão de muita coisa para cuidar da pessoa com esquizofrenia e nós acabamos abandonando os amigos, abandonando a família, abandonando nós mesmas, né? E ficamos muito sozinhas. E quando a pessoa com esquizofrenia, às vezes ela tem uma certa melhora na doença, nós é que recaímos, porque nós somos como codependentes, né? Então a pessoa melhora, nós é que caímos. Aí eles pioram, nós começamos a ficar em estado de alerta. A pessoa que é cuidadora independe da doença, pessoal. Independe de ser esquizofrenia, qualquer doença, mas que requer a nossa atenção, o nosso tempo, o nosso cuidado. As pessoas talvez não meçam o quanto há de dedicação, de amor, de desgaste também mental, físico, emocional, espiritual, engloba tudo. E quando nós adoecemos, as pessoas às vezes fazem um pouco caso, né? E eu percebo o quanto existem mães ainda fragilizadas, ainda doentes, sabe? Cuidando do seu familiar e se deixando de lado, deixando de cuidar de si própria, né? Parece que às vezes até se jogando para a morte. Porque eu confesso para vocês que em muitos momentos me passou isso pela cabeça. Por que Deus não me leva de uma vez? Para que passar por tanto sofrimento? Né? Principalmente numa época em que existia a dependência química do meu filho, mais a esquizofrenia, mais a não adesão ao tratamento. Quem passa por isso sabe do que eu estou falando, sabe do que a gente enfrenta, né? E quem está de fora costuma julgar. São tipo juízes de internet, né? Todo mundo tem a solução para tudo, mas quando bate dentro da sua casa o problema, ninguém sabe o que fazer. É sempre muito mais fácil criar o filho dos outros do que criar os seus, né? Então, a gente fica muito adoecida. Eu vou falar por mim que eu venho de uma família que depois até que o meu filho veio com o diagnóstico da esquizofrenia, que eu passei a fazer uma busca, sabe, no passado dos meus familiares, de algumas pessoas que eu lembrava, sabe, terem um comportamento assim um pouquinho diferente. E eu me recordo muito de uma tia da minha mãe, né, que realmente ela acabou tendo um surto psicótico no altar de quando a filha dela estava casando. E ela realmente, ela ficou realmente, eu vou falar a palavra literalmente louca. Ela ficou. Tanto que ela morreu
totalmente perturbada, sem tratamento algum. E eu puxo muito da minha infância, de algumas coisas que aconteciam na família, comportamento dos familiares por parte materna, né? E eu percebo que eu trouxe um pouco isso para mim, né? Eu acho que a gente, sem querer, não é apenas você estar criando um filho, educando a sua maneira, como por exemplo, bom, se eu, é o exemplo, né? Eu bato a porta da geladeira, meu filho vai bater a porta também. Se a minha mãe bate, por que eu não posso bater? Tem gente que fecha a porta do armário com o pé, gaveta da cozinha com o pé, né? O filho vê, vai fazer também. Mas existiam coisas assim que não eram normais, né? E eu achava isso assim, como eu era menina, criança, eu não entendia, eu levava muito para o lado do temperamento, do gênio da pessoa. E fui percebendo com o tempo que não, que eu acho que isso a gente já vinha trazendo na nossa genética, sabe? E eu estava numa idade, pessoal, de 36 anos, mais ou menos. Na época, eu fui modelo da Ford. Eu estava num trabalho que eu ganhava muito bem, muito bem. Eu comprei na época Hoje eu já não posso nem pensar em fazer isso, mas na época eu comprei um carrinho da Renault, era um importado à vista, né? Fiz viagens para fora do Brasil. Eu tinha uma vida maravilhosa, maravilhosa. Meus filhos estavam bem, meu filho não tinha diagnóstico ainda. E quando foi um dia, aqui mesmo nesse lugar que eu estou, né? Eu me recordo que eu levantei, eu sentei aqui no chão, né? E eu travei. Eu fiquei catatônica. E assim eu fui levada para o hospital, né? Catatônica. Do jeito que eu estava, tiveram que me colocar no carro daquele jeito. Eu não conseguia andar, eu não falava mais, eu não comia mais, eu não tomava mais banho, eu não fazia mais nada. E eu estava com uma depressão severa, né? Uma depressão já bem complicada, que me levou a ter alucinações, né? E ideações suicidas. E as alucinações eram auditivas, então eu ouvia, né? Eu achava que eu ouvia, mas na realidade era o meu pensamento, de que eu tinha que me matar, porque eu não merecia viver. Eu não estava nesse mundo sendo merecedora de estar aqui, usufruindo de tudo que eu tinha, de fazer viagens para o exterior, de poder ter um bom carro, de poder ter uma boa casa, de poder ter um bom trabalho, de poder ir para o shopping, sentar e mandar trazer todas as roupas e ficar sentado olhando enquanto iam trazendo as roupas. Era assim que eu vivia, porque eu tinha realmente um cargo muito bom numa universidade que eu trabalhava. Só que daí veio a depressão. E a depressão, ela tirou muito de mim, né? Ela não mexeu com a minha essência, mas ela mexeu muito com, assim, como se eu ficasse, não letárgica, mas como se eu ficasse mais temerosa. É como quando a gente vai envelhecendo, né? A gente já não é mais tão atrevida, a gente já não é tão audaciosa, né? Você já pensa duas, três vezes, você já tem medo de pegar a estrada, você tem medo de correr demais na estrada, né? Coisa que quando você é mais jovem, você é mais audacioso, né? E, e a depressão me trouxe isso. Então eu fiz todo o meu tratamento, que no começo realmente foi um tratamento que eu não gostei com um psiquiatra, foi um psiquiatra assim que eu não me identifiquei com ele e com uma psicóloga que eu também não me identifiquei. E isso fez assim um baita peso para mim, porque o que eles falavam para mim não me interessava, não. Eu me lembro que quando eu estava no hospital ainda internada, o médico chegou para mim e perguntou, né? Ai, desculpa aqui, deixa eu só mexer. Ele falou assim para mim: seu nome é Sara Nicolelli? Eu falei: Sara Nicolelli. Gente, eu mal queria falar, mal queria abrir minha boca.
Ele falou assim: de onde vem o Nicolele? Eu falei assim: o que interessa a você? Eu me lembro perfeitamente que eu falei isso para ele. O que interessa a você de onde vem o meu sobrenome Nicolele? Eu tô aqui querendo morrer e você quer saber de onde vem o Nicolele? Eu falei: dá para você sair daqui e me deixar quieta dormindo? Porque eu dormia assim direto, eu emendava noite e dia, noite e dia. E aquilo para mim era uma dádiva eu poder dormir, sabe? Porque era um momento assim que eu tava, não sei, nem não lembro se eu sonhava nada, mas eu tava em outro mundo. Eu tava num mundo que eu não tava sofrendo, né? E, enfim, a depressão voltou várias vezes. Às vezes ela aparece para mostrar que eu ainda sou vulnerável. Eu tive agora os meus dias de férias, que eu estava super bem. Foi eu chegar aqui, eu comecei com todo o sintoma, não porque eu estivesse voltando à vida normal, porque para mim, né, não tinha muita diferença. Eu estava com o meu filho, com os meus netos, com a minha mãe, né, ou seja, cuidando dele, ouvindo de vez em quando algumas coisas, né, tendo que manipular, né, com medicamento. Ou seja, férias para mim é quando você sai, vai para um lugar, você não precisa cozinhar, lavar, limpar, né? Você vai, você só levanta, vai para a praia, ou passeia, volta, toma um banho, vai jantar no restaurante, volta pro hotel, deita, dorme. Isso para mim é férias. Agora, férias que a gente vai limpar, vai fazer. Mas tudo bem, estava ótimo, não posso reclamar de absolutamente nada, porque estava realmente muito bom. Foi muito gostoso os dias com a minha família, a gente pôde aproveitar, a gente pôde jogar, a gente pôde brincar, a gente pôde brigar também teve briga, né? É, mas a volta sempre nos faz olhar e falar assim, caramba, tô voltando à minha vida real, né? E como não poderia deixar de ser, chegando aqui, já meu filho já teve algumas mudanças no comportamento. Ele raspou todo o corpo, todo, da cabeça, gente, aos pés. Aonde vocês possam imaginar que tinha pelo, ele raspou. Inclusive, a sobrancelha dele ele tirou inteira, né? Eu chamo ele agora de esperidião a mim. E ele dá risada. Mas me falou agora umas coisas meio sem sentido, daí já me chamou de idiota, foi correr. Então, a questão não é você voltar à tua rotina de você lavar, passar, cozinhar, arrumar. É a rotina de você entrar em casa e falar assim, caramba, começou tudo de novo, né? Lá na praia, embora também tivesse que fazer tudo isso, a gente ia pra praia, ia lá, eu dava uma caminhada pela orla, eu ia até o mar, nadava, brincava com meus netos, eu dava aquela, né, descarregada. E ele gostou muito de lá também, um lugar bem tranquilo. E então eu percebo assim que as pessoas têm um olhar muito reservado para os cuidadores. Geralmente é o paciente, é lógico, o nosso foco é esquizofrenia, mas o cuidador acaba ficando muito de lado. Nós somos esquecidos, nós somos banalizados, nós não temos salário, né? Nós não temos uma carga horária fixa, né? É 24 horas por dia, 365 dias do ano. E, então, é uma sobrecarga que algumas pessoas realmente elas não têm noção do que isso causa ao cuidador. Quando a pessoa com esquizofrenia ela faz o tratamento, ela tá ali, né, praticamente bem equilibrada, né? Superou diversas situações e agora se encontra bem. Né? Poxa, você pode realmente continuar tocando a tua vida como era antes, né? Apenas com alguns cuidados extras para gente, porque a gente sabe que qualquer coisa pode ser o gatilho, né, para uma crise.
Mas quando nós temos dentro da nossa casa um familiar que não aceita a doença, um familiar que não aceita o tratamento, aquela pessoa que é agressiva verbalmente, algumas agressivas fisicamente, né? São poucas, mas existem. É, e aí você tem cobrança de outros familiares, você tem cobrança de outras pessoas de fora, você se torna uma pessoa muito chata, porque você só sabe falar de esquizofrenia, você só sabe falar da tua vida que tá uma chatice, você tá cansada. Então você se torna aquela pessoa que ninguém quer estar perto. E a gente também tem uma grande culpa porque a gente se doa demais, né, para o outro e não se doa para a gente. E isso é muito importante, porque a vida a gente tem um- uma data para vir e uma data para ir, né? A data da vinda a gente não sabe, é a hora que a gente cai e depois a hora que a gente sobe. E a gente precisa saber trabalhar tudo isso muito bem. Essa semana eu estava vendo sobre o padre Fábio de Mello falando da depressão dele, que veio novamente com força e que da, de quantas vezes ele teve vontade de morrer, né, dos questionamentos que ele faz com ele mesmo, acho que até com Deus, porque eu imagino que na cabeça dele, ele pensar que ele, por ser um homem devoto, por ele, né, ser um homem que representa a igreja e o peso que ele carrega é muito grande. E eu vi muita gente debochando dele, muita gente debochando dele. E o peso que esse cara carrega, sabe, de ter que é, assumir diante de toda uma sociedade de que ele tem uma depressão, que isso não é frescura e não é falta de Deus, né? É sim algo que a gente tem, né? Aqui, que não está funcionando. Eu não sei por que a dificuldade das pessoas em não aceitar que o cérebro, né, a nossa mente adoece. O resto do corpo, até a orelha adoece, né? Pode adoecer. Agora, o resto, parece que a mente não pode. E as pessoas também se esquecem que um dia isso aí pode bater na casa delas, né? Aí a coisa vai complicar. Mas eu vi, assim, inclusive, um vídeo de um pastor, sabe, debochando do padre Fábio de Mello. E eu achei isso o fim da picada, porque era um pastor com todo jeito de. Eu não sei como é que a gente usa o termo, me desculpe se eu falar errado, é, como é que é de gênero? É gay. Desculpa se eu não estou usando o termo certo, tá? Peço perdão, orientação sexual dele, né? Eu acho que ele não se identifica como homem. É, ele falando que o problema do padre Fábio de Mello era justamente não querer sair do armário, sabe? Então, dizendo que tudo isso era uma balela, que ele fica falando de depressão. Gente, se ele soubesse, eu não sei se isso é porque ele quer chamar atenção, se ele quer ganhar seguidor, mas a gente sabe que, infelizmente, no mundo, as pessoas, elas são venenosas, né? Você tem muito mais pé para te empurrar para o buraco do que mão para te puxar do buraco. E as pessoas realmente elas não medem até onde elas podem te ferir com as palavras. E a internet está aí para isso, né? A internet está aí para sair estribuchando aí tudo quanto é raiva que as pessoas sentem, né? Ah, dane-se, mimizentas. As mães de pessoas com esquizofrenia são todas mimizentas, tal. A vontade de pegar assim o teu familiar naquele período que tá bem mal mesmo, bem mal, e levar lá para casa da pessoa e falar assim: agora você vai ver o que é mimizento. Cuida, não devolva, não me ligue, cuide, se vire. Então, essa, essa sensação que nós temos de depressão, de solidão, de tristeza, de angústia, são poucos que entendem. Eu tive ontem um momento aqui na minha casa. Eu ando um pouquinho afastada das redes, uma porque eu tinha tirado os dias, outra porque eu também estou enfrentando uns outros problemas pessoais que eu estou resolvendo,
né? E requer minha atenção e meu tempo de sair de casa e ir atrás de papelada, documento, cartório. E ontem eu tive uma crise de choro e a minha filha, ela queria, de qualquer forma, me levar na clínica psiquiátrica. Eu falei, o que que eu vou fazer lá com você? Eu tenho que limpar o banheiro. Foi isso que eu falei para ela. E desde domingo que eu cheguei, eu tava para ir limpar o banheiro, dar uma faxina, e eu não conseguia, sabe? Eu fazia assim, gente, eu lavava uma louça e eu sentava na mesa, eu ficava olhando para cima, pensando, daí eu chorava, sabe? Aí daqui a pouco eu ia fazer outra coisa, daqui a pouco eu sentava, chorava, né? Uma coisa que eu não sou é de dormir cedo. Eu sentava deitava na minha cama, já logo eu dormia, eu não via graça em nenhum programa, né? E tomando os meus antidepressivos, e ela falou para mim, mãe, eu vou te levar na clínica agora. Falei, para quê? Falei, não tenho tempo, vou limpar o banheiro. Ela falou assim, você prefere limpar o banheiro ou cuidar da tua saúde mental? Falei, minha saúde mental tá em dia. A gente é teimosa, né? A gente fala dos filhos, mas a gente também é teimosa pra caramba. Eu falei, Tata, e realmente eu estou tomando meus medicamentos. Eu falei, eu só estou num período desse meu problema que eu estou enfrentando pessoal, nada com o meu filho. Falei para ela que tá me tirando do prumo, tá me deixando assim, sem saber o que fazer. Eu não conseguia fazer nada. Hoje eu já tô melhor, já consegui dar sabe, uma andada nesse processo, mas eu tava assim, até então, não sabia o que fazer. De repente eu tava ali, começava a fazer comida, eu sentava aqui, deixava queimar um arroz, sabe? E assim tava indo. Mas assim também é quando a gente está com depressão e a gente se esquece e a gente se perde e a gente tem 1000 pessoas apontando o dedo para nós. Eu acho que cuidar da nossa saúde mental é extremamente importante. Muito mais do que você pensar no outro, você tem que pensar primeiro em você mesma, né? Eu comecei a resgatar um pouquinho a minha vaidade, né? Pintei meus cabelos, embora eu até gostasse dos grisalhos, mas para quem tem cabelo cacheado, eu não sei se vocês sabem, o cabelo é mais difícil de tratar com ele grisalho, né? Os cachos eles ficam meio esquisitos. Então já está na hora, né, de pintar, mas eu resolvi, falei, olha, tô achando que eu tô meio envelhecida, consegui emagrecer mais de 15 quilos, então isso já me fez bem, também já melhorou a minha autoestima, né? Comecei a me reeducar na alimentação, porque eu estava muito ansiosa, então de noite eu tinha que comer sempre uma coisa, pipoca era a minha praia. Toda noite era uma cambuca desse tamanho, um balde, sabe, balde do Cinemark lá, o maior que tem, eu sozinha comia um daquele toda noite. E eu faço com manteiga. Então eu comecei a resgatar um pouquinho da minha autoestima. E isso já comecei a melhorar. Então eu estava muito assim, sem vaidade alguma e me largando, me deixando. E aí, sabe, a depressão vai. Isso aí, gente, é mais ou menos como se você se deixasse que influências negativas fossem te abraçando. Sabe a sucuri, a jiboia, né? Ela vai enrolando e ela vai quebrando os ossos. É assim que mata, né? Um animal. Então é mais ou menos o que acontece com a gente. É como se a gente, sabe, uma cobra ali, uma força ruim, fosse se enrolando em você, fosse pronto, tirasse toda a tua energia. E a gente precisa resgatar, né? Não apenas pelos nossos familiares, mas muito mais por nós mesmos. Porque enquanto você tiver sadia, enquanto você tiver pique, enquanto você tiver saúde, sabe, enquanto você tiver tua vaidade resgatada, você, sabe, vai procurar viver um pouco mais fora da esquizofrenia. Existe vida fora da esquizofrenia e a gente precisa procurar por isso. Então, o conselho que eu dou para você, mãe, esposa, filha, filho, marido, irmão, irmã, sabe, que esteja
se sentindo assim, sabe? Que eu tô largado, eu tô desencantado com a vida, desencantada, desanimei de tudo, quero largar tudo, vai se deixando de lado, né? Eu sempre fui muito vaidosa, muito vaidosa. Eu não ia daqui até a esquina sem um batom. Aí, de repente, só me faltou sair de pijama na rua, porque era assim que eu estava andando, sabe? Toda a vida de um chinelo havaiana louco de velho, sabe? Umas calças assim que tava até andava com calça rasgada na bunda e não tava nem aí, sabe? Com o que os outros iam falar. E de repente esse ano eu despertei e falei: "Não, não quero ficar assim, não tô me gostando assim". Então eu passei a tirar fotos minhas de quando eu estava bem mais gordinha, né? Quando eu estava com 80 quilos e o meu peso sempre foi 55. Depois parei no 62 e nunca mais saí do 62. De repente, puf, fui lá para o 80. Falei, caramba, mas nem nas minhas gestações eu cheguei perto de 80. Né? Nas minhas gestações, o máximo que eu cheguei foi a 69. Porque o meu peso sempre ficou, eu era 49 quilos, no máximo 62, por conta até da idade, menopausa, tudo. E quando eu me vi com 80 quilos, eu sentava na frente do espelho assim, eu me via aquelas 1000 dobras, né? 1000 dobras, os anéis de Saturno aqui estavam tomando conta da barriga. Eu falei, não, essa não sou eu. E eu estava me entregando muito mais à tristeza. E quando você fica assim, você vai ficando mais ansiosa, vai comendo mais e vai se entregando mais à cama, né? O desânimo, ao relaxo. Eu só não relaxava com a minha casa. Sempre gostei da casa muito limpa. E aí quando eu comecei a me cuidar mais, quando eu comecei a emagrecer, né? Hoje eu tô com 65, ainda quero perder mais um pouco, mas já para mim já tô no, sabe, já ganhei, né? Eu comecei a me levantar, minha autoestima começou a levantar, né? E eu comecei a ter mais energia. Mas eu a nossa vida acaba sendo uma vida fechada, sabe? Eu tô aposentada. Antes eu tinha a minha vida, que eu saía da minha casa, eu ia para o trabalho, eu conversava com outras pessoas, eu tinha outros contatos, eu ria com os colegas de trabalho, eu me incomodava com os colegas de trabalho, a gente levava bronca, a gente se divertia, a gente brigava, sabe? Eu chegava em casa, ia fazer minha comida, ia fazer mercado, aí via filho e tal. Eu aposentei, parei tudo isso, me isolei do mundo, sabe? Então, eu vejo as minhas amigas que continuam trabalhando e eu é muito bom aposentar porque você não tem aquela, sabe, obrigação de, vamos supor, acordar naquele horário, né? Eu acordava tipo 6 horas, 6h30 no máximo, e hoje eu posso dormir até mais tarde, na hora que eu quiser. Se eu quiser acordar às 10, se eu quiser acordar às 9, às 7, eu acordo, né? Faço as minhas coisas da AME, inclusive na minha casa, eu faço muito aqui, as coisas por aqui, porque a AME, ela hoje, ela é, na verdade, uma associação sem endereço. A gente tem ali a parte física, mas a associação, ela é sem endereço, porque ela é uma associação que hoje ela dá uma ajuda online. E isso é mais uma das coisas que entra, sabe, no que as mães, no que as cuidadoras sentem. Elas não procuram essa ajuda, sabe? É tudo mais fácil pelo online. Quando às vezes seria bem melhor a gente sentar aqui uma do lado da outra, vamos conversar, vamos dar risada, vamos tomar alguma coisa juntas, um cafezinho, um chá, né? Quem quiser tomar uma cervejinha, as mães, tá? Não são as pessoas que têm esquizofrenia junto, não, tá? E a gente está precisando disso, a gente precisa se cuidar, a gente precisa se amar, para que a gente possa mostrar para os outros que a gente ainda tem a beleza, não a beleza física, mas aquela beleza que a gente sempre carregou dentro da gente, a alegria, sabe? Aquela esperança, aquelas palavras amigas, de repente otimistas que a gente levava para os outros e que a partir de um certo momento a gente parece que perdeu tudo isso.
né? Então, hoje eu quis falar sobre isso, sobre mim, né? Por ser filha de um pai suicida, ser mãe de um jovem com esquizofrenia que tentou o suicídio, e por mim mesma que pensei muito no suicídio. Eu tenho pensamentos até hoje, eu tenho realmente pensamentos suicidas, e isso eu tenho desde criança, uma coisa assim que, mas que eu nunca cheguei assim perto da prática. Eu tenho um controle grande, trabalho sobre isso, né? Mas o que me segura não são apenas os meus filhos e os meus netos, sabe? É muito mais do que isso. Eu sou uma pessoa que... Eu sou kardecista, eu acredito na reencarnação, eu acredito no karma, nas expiações, nas provas, naquilo que nós passamos aqui, né? Então, eu penso, se eu tirar minha vida, como eu virei na outra? Não deixa que, já que eu tô com 60 anos, aguentei até agora o tranco, eu vou aguentar até o final. Embora o meu pai tenha tirado a própria vida aos 72 anos. E isso foi uma coisa que marcou muito, né? Porque foi uma depressão na terceira idade. E aquela coisa que ninguém acreditava, ele avisava, ele ameaçava e todo mundo achava, querendo chamar atenção. Eu mesma fui uma das que pensei isso, tá? Querendo chamar atenção. E se era isso que ele queria, ele conseguiu chamar atenção e despertou a minha atenção para os cuidados com a nossa saúde mental. Alguns anos depois veio o diagnóstico do meu filho. Nesse meio tempo, entre vir o diagnóstico do meu filho e a morte do meu pai, eu fui internada catatônica, né, com depressão severa. Tenho a minha filha com um transtorno afetivo bipolar, que já teve um surto também, onde ela raspou todo o cabelo dela, ela teve um surto bem feio. E hoje, sim, hoje eu vivo o dia de hoje. É como falam no AA, no Amor Exigente, apenas por hoje, só hoje. Então, a gente tem que viver só o hoje, da melhor maneira possível. Se você acha que você não está dando conta, não luta contra isso, sabe? Para, descansa, dá um tempo para você, não luta com uma coisa que, de repente, se você está dando um murro em ponta de faca, deixa para amanhã. Amanhã talvez você acorde com uma outra mentalidade, com uma outra disposição, e você consiga fazer aquilo que hoje você não está conseguindo. Então, é muito importante que você cuide de você, para que não você apenas possa cuidar melhor do teu familiar, né? Porque nós, cuidadores, precisamos lutar muito pelos nossos direitos, para que a gente possa ter futuramente, quem sabe, uma garantia para nós. Até a próxima.